Bom, a última vez que eu fiz um vídeo para este canal foi lá por volta de 2022. Nessa época eu estava bem inspirada em relação à guitarra, fazia aula de guitarra também. No entanto, eu tive alguns problemas, algumas crises que me fizeram decidir sair por um tempão, né? E eu tinha claro na minha cabeça que eu não ia mais voltar pro YouTube ou a fazer vídeos reflexivos e tudo mais. Só que foi justamente na faculdade, né, após terminar minha faculdade, que eu decidi que talvez eu não devesse parar de refletir sobre essas coisas que são ainda muito importantes e pertinentes neste meio que a gente está, que eu principalmente estou inserida, né? Então, vamos levar em conta, né? A gente pode levar em conta que quando eu comecei a postar vídeos aqui, eu estava no início da minha trajetória na guitarra. Acredito que eu ainda estou. Acredito que eu ainda sou uma pessoa iniciante, né? A gente sempre tem que ter essa percepção do que a gente melhorou, mas o que a gente ainda tem que aprender, né? Senão a gente nunca evolui. Se a gente acha que a gente já sabe de tudo. Mas a gente está vivendo um fenômeno, né? Que muito é falado sobre isso, em que parece que se tem especialistas em tudo na internet, no Instagram, né? E vamos ser honestos, né? Eu sou uma mulher no meio em que é predominantemente masculino, né? Por mais que a gente pense, uma das pessoas que introduziu ali o rock é aquela Rosetta Tharpe, né? Que ajudou na criação do rock, era uma mulher negra, mas tem toda uma história aí que eu não vou entrar nesse mérito porque não é a minha área, mas a gente vê como é esse movimento. E uma analogia que eu posso fazer sobre isso é de um dia que eu entrei no ônibus, né, e a motorista do ônibus era uma mulher. E um cara que entrou junto comigo neste ônibus começou a gritar com essa mulher, porque, segundo ele, ela tinha passado do ponto que ele queria descer, e começou a gritar, falar que ela não sabia dirigir. Isso já faz a gente refletir que quando uma mulher entra num meio que é predominantemente masculino, vai ter duas coisas, ou hipersexualização ou desvalorização. E aqui eu não tô aqui pra militar, mas eu tô falando fatos, é só você olhar por aí. Quantas bandas femininas ou de mulheres você vê? Tem algumas aí que a gente vê, né? Tem a Cripta, tem a, a Jéssica Defal, que eu acho que é assim que se pronuncia. Tem a Maíra Zaguete, que tá aí na ativa, entre várias outras pessoas, outras mulheres que estão na luta aí, né? Anita Strauss, enfim. Só que ainda há um descompasso muito grande. Não adianta a gente mentir e falar que não há, porque há. E não tô falando no sentido de que eu quero que tenha uma inversão de valores e tudo mais. Mas não dá pra gente negar, não dá pra falar que é igual, não dá pra falar que as oportunidades são as mesmas e que isso não vai gerar algum problema, porque vai. E esse foi um dos principais motivos, eu dei toda essa volta pra dizer que esse foi um dos principais motivos pelos quais eu saí por um tempão e eu tenho traumas em relação a isso até hoje, né? Claro, depois eu fiz terapia, depois eu fui tentando refletir mais sobre isso, mas os nossos traumas continuam lá. É difícil pensar assim, não, nossos traumas não podem nos impedir de seguir, mas eles continuam lá, né? Então, desde que eu comecei a tocar guitarra, desde que eu comecei a postar coisas, eu postava não porque eu queria me achar, porque eu achava que eu tocava bem, que eu era foda, que eu... Nunca foi por isso, sabe? Sempre foi porque eu tinha um certo orgulho daquilo que eu tava conseguindo fazer como habilidade. Eu tinha, tipo, nossa, olha, eu estou progredindo e tal. E hoje, quando eu vejo vídeos de anos anteriores, eu penso, nossa, olha como eu evoluí aqui e ali. Só que, às vezes, você estuda bastante uma coisa, e aí vem uma pessoa
e posta alguma coisa lá, por exemplo, um cara, vamos supor, eu toco a música Sweet Child O' Mine, aí eu posto um vídeo. Aí eu estudei, tá? Vamos supor que eu faça, sei lá, 5 anos de aula de guitarra, e eu posto e às vezes vai ter um erro ou outro, porque, né, humanos e tal. Mas aí chega um cara que posta super, às vezes mais iniciante, bem mais iniciante que eu, ou que alguma mulher, posta, erra várias coisas e ninguém fala nada. Mas se uma mulher errar um grãozinho assim de arroz, ela é apedrejada, pra não dizer outras coisas, né? Ou ela vai ser hipersexualizada, ou ela vai ser apedrejada por um errinho, porque a gente tem que ser perfeita. Isso não se restringe só às mulheres, tá? Não tô falando que é só a mulher que passa por isso. Porque eu vejo que professores também passam por isso, professores de guitarra, pessoas que são profissionais, né? O Instagram, ele prega muito essa coisa da perfeição, então é um fenômeno que a gente tá vivendo geral. Devem ter sempre que ser perfeitos. A gente não pode errar. Esse é o espaço do Instagram. Mas com as mulheres é muito pior, porque não vem só esse lado da perfeição, vem a perfeição junto com essa questão enraizada, né? Esses ideais enraizados. E isso foi me desmotivando ao longo do tempo, né? Eu continuei estudando, eu segui ali os meus estudos, mesmo com os meus traumas, mesmo com todas as dificuldades, eu segui estudando, segui dando o meu melhor. E continuo nessa trajetória, que eu sei que vai ser uma trajetória longa. Mas o que me deu essa chave, esse input, foi uma aula que eu tive na faculdade que se chama Análise do Discurso, que a gente tem na disciplina de Linguística, que fala justamente sobre essa questão de ideologias e discursos, né? Análise discursiva, discurso, ideologias. Quando eu falo ideologias, não é tipo política, nem nada do tipo, tá? São ideais que a gente tem pré-concebidos e tal, e as esferas que a gente tem. Eu não vou entrar muito nesse mérito, tá? Eu vou fazer um vídeo depois sobre o livro do Mark Friedman que eu defendi como TCC, sobre isso. Mas, basicamente, tô explicando por que eu fiquei um tempão aí sem postar e agora eu decidi, porque essas aulas, elas foram pra mim uma sessão de terapia, assim. Eu comecei a enxergar as coisas por outros âmbitos, não somente um lado, né? Isso me ajudou bastante a compreender esse fenômeno e pensar que eu posso sim ser eu, que ser eu vai muitas vezes vai significar que há uma complexidade. Eu posso ter várias. Nós podemos ter várias camadas, várias nuances, né? Eu posso ter a nuance de ser uma pessoa roqueira que gosta de rock, mas eu também posso ter uma nuance de que em alguns momentos eu vai escutar, sei lá, música francesa ou algum outro tipo de música, sei lá, um brega ou um pop, sei lá, um álbum da Lady Gaga, e tudo isso pode me ajudar musicalmente, sabe? Porque nós somos pessoas complexas, nós temos vivências complexas, enfim. E eu tinha muitas crises existenciais, né? Me sentindo culpada por ser quem eu sou, por gostar do que eu gosto, etc. Então isso foi me ajudando bastante. Agora, eu não vou mentir, ainda não é fácil filtrar determinadas coisas, só que eu passaria a ter um posicionamento muito mais extremo em relação a isso, sabe? Muitas vezes eu recebi um comentário negativo, eu já respondia com arrogância e tudo mais. E, na verdade, o meu posicionamento agora vai ser excluir, vai ser ignorar e etc. Por exemplo, no grupo do Mark Friedman, que é um grupo oficial que eu participo, eu postei um vídeo tocando a música Symphony of Destruction, que eu estudo há alguns anos. E eu tenho noção que ela não está perfeita. Mas eu tenho plena noção também que, desde 2022 para agora, eu melhorei bastante em relação a várias questões nessa música. E que eu tenho um objetivo a longo prazo de tocar ela o mais próximo possível. Só que aí, quando eu postei, eu recebi 90 e poucas curtidas. Não que a quantidade de curtidas queira dizer alguma coisa, mas no grupo eu recebi 90 e poucas curtidas, inclusive de um professor muito foda lá, de guitarra, que analisa as músicas do Marty, etc. Só que aí,
Um cara em específico falou uma coisa que não foi muito legal, e o posicionamento do administrador do grupo foi meio que deixar pra lá, sabe? Ele não se importou com aquilo. E eu acabei saindo do grupo, e aí tem essa coisa do comportamento da nossa mente, né? Eu acabei desconsiderando os elogios que eu tinha recebido, um monte de elogio que eu recebi, eu me preocupei somente com uma crítica. E isso fez eu jogar todo o meu esforço pro ralo, sabe? Então, isso faz a gente refletir em como esse meio, não só da música, esse meio no geral, ele é um meio que visa a perfeição. E isso reflete na nossa saúde mental. Então, quando eu até fiz um post no Instagram esses dias sobre essa questão da saúde mental dos músicos. Eu não sou musicista profissional, né? Por mais que eu leve muito a sério esse hobby, não é tipo um hobby por hobby. É um hobby que eu levo extremamente a sério. Eu quero ser boa, eu quero tocar muito bem, eu quero tocar no nível profissional, quase profissional, não sei. Eu levo muito a sério, eu estudo todo dia, eu faço cursos e tal, eu faço curso numa escola. Então, é uma coisa que eu levo a sério, sabe? Mas eu tive coisas na minha trajetória que me fizeram, muitas vezes, quase desistir, né? Trocas de professores, sentir que eu tava sendo enrolada muitas outras vezes e tal. Também tem o meu lado, né? Não vou negar que eu tenho as minhas expectativas, né? Pensar que os meus objetivos são objetivos que eu vou levar anos para conseguir. E às vezes com a ansiedade a gente quer conseguir aquilo a curto prazo. Hoje eu consigo enxergar dessa forma, mas na época que eu comecei, eu não tinha essa percepção. Eu queria o mais rápido possível chegar naqueles objetivos e às vezes pular etapas. E não é bem assim que as coisas funcionam. Às vezes a gente tem que ir mais devagar. Só que aí tem que ter um equilíbrio entre você estar sendo enrolado e você ter que esperar e você fazer por onde, né? Tipo, tem essa coisa do 50% do professor, 50% do aluno. Não vou entrar muito nessa questão de professor e aluno, mas só dizendo que eu tive muitas questões em relação a aulas, a professores, a expectativas, todas essas coisas que foram afetando a minha saúde mental. E foi também um dos motivos que me fizeram sumir um pouco, né? Enfim. Mas, pensando em tudo isso, eu quero usar este espaço do YouTube para refletir sobre essas questões musicais, sobre os meus estudos, né? Falar muito mais sobre os estudos e as reflexões que eu gosto. Eu pretendo fazer um vídeo sobre o livro do March que saiu, que eu analisei no meu TCC. E vou postar ainda covers, né, das bandas que eu gosto, que eu tenho estudado. Mas sem essa carga de perfeição, E eu sei que vai ter comentários de pessoas que não conseguem interpretar um texto direito, de não conseguirem analisar as coisas por outras perspectivas, serem extremas e colocar coisas negativas aqui, mas é um problema da pessoa. A pessoa que não sabe ler, que não sabe interpretar um texto, e eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou usar esse espaço porque é uma coisa que faz bem pra mim, é uma coisa que eu vou tentar usar de uma forma que me ajude a refletir, que possa talvez ajudar outras pessoas a refletirem também, porque eu acredito que eu não seja a única mulher que seja nesse meio da guitarra. E eu não acho que a gente tenha que parar, né, por causa de pessoas que são sem noção aí. E é basicamente isso. Gostaria de dizer também que, além de analisar o livro do Mark Friedman, eu conheci o Mark Friedman, tirei uma foto com ele, tive uma pequena conversa rápida com ele e consegui uma palheta também dele. Então, foi um dia muito importante para mim, mas isso é um papo para outro vídeo. E agradeço aí as pessoas que têm me apoiado nessa minha trajetória, que sabem que eu estou nesse meio porque é uma coisa que me salvou de muitas coisas, né? Eu passo por várias questões, já passei por várias questões familiares e questões difíceis que um monte de gente também passa, né? Então a música, ela é um instrumento que pode nos salvar, muitas vezes pode nos traumatizar, às vezes os dois, mas eu estou tentando
enxergar a música, a guitarra, como uma forma de algo que me ajude a melhorar. Mas não vou mentir pra vocês. Chega um determinado nível que a gente não tem nem vontade de pegar a guitarra às vezes, tá? Mas isso é uma coisa que eu acredito que chega em determinado nível de qualquer coisa que você tá estudando. Não é que nem no início, né? Que você dá um salto na evolução e depois você começa a notar que vai decaindo, né? Mas também foi outra coisa que eu aprendi nessa trajetória. A evolução, ela não é linear. Você não vai evoluir assim. Às vezes você vai evoluir assim, depois você vai descer, depois você vai evoluir assim, depois vai descer. E assim vai indo. Infelizmente. E muitas vezes você vai ter que fazer a coisa chata de ficar repetindo aqueles exercícios técnicos todo dia, aquelas coisas teóricas todo dia. Muitas vezes você vai se sentir frustrado. E lembrando, né? Resumindo tudo que eu falei, número de curtida não quer dizer nada. Então, não tô aqui pelas curtidas, não tô aqui por nada desse tipo. É só mesmo pra registrando aí a minha trajetória e ter algum contato humano nesse meio virtual, que é é uma das coisas mais difíceis disso acontecer atualmente. Mas é isso e até o próximo vídeo.